mais uma vez, obrigada, prazer estar aqui com vocês. Então, o título da palestra que o João me pediu foi Sustentabilidade das áreas agrícolas e a biodiversidade do solo. Então, sustentabilidade hoje em dia é uma palavra tão assim, lugar comum, né? Eu vejo que agora as pessoas usam a palavra, mas não assumem todo o significado dela. Então, ao nível de indivíduo, né, quando a gente fala que uma pessoa se sustenta, é que ele provê o necessário à sobrevivência dele. E claro que para prover o necessário à sobrevivência, você precisa ter uma atividade e também você ter eficiência no uso dos seus recursos. Você pode ter uma atividade, ganhar muito bem, mas gastar tudo, gastar em coisas que não são úteis, né? Se pendurar no cartão de crédito, etc. Né? Então, a sustentabilidade, a capacidade de você continuar se mantendo, implica em você ter uma eficiência no uso dos recursos, ou seja, minimizar ou evitar perdas para você realmente sustentar e prover o seu sustento. Bom, num contexto amplo e mundial, né, que é o específico das Nações Unidas, a sustentabilidade ela engloba a economia, o meio ambiente e a sociedade. Ou seja, a economia, como no caso do indivíduo, ela tem que ser sustentável, mas o meio ambiente também não pode se degradar e a sociedade tem que ter, vamos dizer, uma repartição justa, as pessoas se alimentarem, terem saúde, enfim. Isso que os políticos geralmente prometem para todo mundo, né? Mas, infelizmente, nem sempre é cumprido. Bom, então, a ONU pegou esse conceito de sustentabilidade e propôs 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Agora, assim, já falando de nações e do mundo. Né? Então, todo mundo já conhece esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e eu posso falar tranquilamente que desses 17, mais da metade está diretamente relacionado com o solo. Ou seja, o solo, por exemplo, no caso da saúde e bem-estar, ele é responsável não só por prover alimentos, mas também por garantir a segurança alimentar e a segurança no contexto amplo, não só de você prover alimentos, mas também de prover alimentos saudáveis que vão beneficiar a saúde dos indivíduos em geral. Bom, e o tema dessa apresentação que eu vou ministrar para vocês é que o aumento da contribuição dos processos biológicos do solo nos sistemas agrícolas e florestais é a base dessa sustentabilidade. Por quê? Porque ele reduz ou dispensa o uso de fertilizantes agroquímicos, que nos últimos tempos, devido à guerra, principalmente, e outros eventos, né, têm ficado cada vez mais inacessíveis ao produtor e encarecendo demais os custos de produção, ao ponto de eu vejo o Globo Rural frequentemente, eu vejo que muitos agricultores já não estão nem conseguindo ter lucro, né, com tanto gasto com esses fertilizantes agroquímicos. Sem falar que, no caso dos agroquímicos, ainda tem, eventualmente, problemas de contaminação. Bom, então, o solo, os processos biológicos são a base dessa sustentabilidade, né? E no caso da FAO, né, junto com a Organização das Nações Unidas, eles também mostraram que o solo tem várias funções, né, que estão, obviamente, relacionadas a processos. E a maior parte dessas funções ela está diretamente relacionada com processos biológicos. Por exemplo, no caso do sequestro de carbono. Cada vez mais a gente sabe que manter a matéria orgânica do solo é importante do ponto de vista físico, químico, do próprio ponto de vista biológico, ela também nutre os organismos em geral que estão no solo, mas manter esse carbono e aumentar a retenção desse carbono no solo é cada vez mais importante para a gente evitar as mudanças climáticas que estão aí a todo vapor. Obviamente, também com relação à produção de alimentos, fibras e combustíveis, né? A gente tem o caso da soja, que eu vou abordar hoje rapidamente aqui, é o nosso melhor exemplo de uso de um processo biológico, economizando
e dispensando até a adubação nitrogenada, que está com preços bem elevados. Bom, quando a gente pensa em processos biológicos, quando a gente pensa no solo como um todo, a gente tem que o manejo do solo, a gente tem que pensar que tudo está interagindo. Então, a gente tem os componentes químicos, os componentes biológicos, os componentes físicos, a própria cobertura vegetal, seja ela de ecossistemas naturais ou dos agroecossistemas, ela interage com os fatores químicos, físicos e biológicos do solo. Em cada um desses fatores, você tem vários componentes, né? E essas setinhas aqui pulsando em todas as direções e todos se relacionando indicam essa dinâmica dessas relações no solo. Ao passo que, se você modificar um componente, dependendo do componente, seja ele físico, químico, biológico, a própria parte e as plantas, elas vão ocasionar mudanças nos outros componentes. Claro que o grau de intensidade vai depender do componente e do grau de mudança, de modificação desse componente. O manejo também que o homem tem em todos os aspectos, manejo químico, biológico, físico, ele também influencia nesses fatores, nesses componentes. E o manejo vegetal, né? Todo mundo sabe dos efeitos benéficos, por exemplo, de integração lavoura-pecuária, da rotação, do sistema plantio direto, e dos efeitos que eles têm não só nos componentes físicos, químicos e biológicos, mas também na planta a longo prazo, no cobertura vegetal a longo prazo. E, obviamente, o clima também está associado a tudo isso. Então, quando a gente tem a ideia do agroecossistema como um agroecossistema, do ponto de vista ecológico, onde você tem vários fatores interagindo, a gente consegue perceber, né, que você não pode tratar de um componente isoladamente sem considerar os outros. Bom, nós, falando de processos biológicos, né, nós somos privilegiados porque o Brasil é um país mega diverso, então nós temos uma diversidade incrível, tanto acima do solo quanto abaixo do solo, e esses recursos genéticos são extremamente importantes, como eu vou citar alguns nessa apresentação, para a gente poder melhorar e selecionar organismos que realizem esses processos mais eficientemente. Então, está aqui a diversidade, né? A gente pode ter até 10 toneladas de organismos por hectare. Esses organismos não estão ali parados, né? Eles são compostos de micro-organismos, mega, macro, mesofauna e microfauna também. Então, a atividade deles é a força motriz dos processos biológicos do solo. Bom, e, além de ser a força motriz, a biodiversidade, né, por que ela é importante? Né? Os organismos edáficos, de modo geral, além de realizarem funções em processos imprescindíveis para a vida no planeta, quanto mais importante é a função para a vida no planeta, por exemplo, a decomposição da matéria orgânica e a ciclagem de nutrientes, né? Maior diversidade, maior biodiversidade está relacionada a esse processo, né? Com essa função de degradação ou os diferentes passos da ciclagem. Então, o que a gente chama, isso a gente chama de redundância funcional. O que é redundância funcional? Várias espécies têm a mesma função. Isso garante a resiliência dos processos na natureza. Ou seja, se uma determinada condição ambiental ela é modificada, seja por adição de um agrotóxico, seja por uma inundação, então, os organismos que na situação anterior estavam realizando aquele processo, estavam participando da decomposição da matéria orgânica, estavam participando da ciclagem de nutrientes, da fixação de nitrogênio, entre outros, eles vão sofrer alguma alteração em termos de composição. Alguns podem ficar totalmente nativos, outros podem morrer, mas como existe uma biodiversidade associada a essa importante função que é a decomposição da matéria orgânica e a ciclagem de nutrientes, certamente vários organismos vão sobreviver e vão continuar mantendo essa função. Então, a biodiversidade é importante
não só pelos processos que ela realiza, mas a própria biodiversidade é importante para garantir o poder de recuperação desses organismos do solo. Isso é sustentabilidade. Bom, já passando para a parte de pesquisa do que a gente faz na seleção de organismos para maximizar a contribuição de processo biológico, então a gente identifica esse organismo, seleciona com relação a determinado potencial biológico para a utilização agrícola. E os exemplos são muitos, né? Na fixação de nitrogênio, leguminosa, no feijão, na soja, né? Fora do setor agrícola, no setor alimentício, farmacêutico, antibióticos, etc., e vários outros. Claro que a gente vai abordar aqui mais a parte agrícola. Bom, então, um processo muito importante, né, dentre os vários processos que os organismos realizam, é a fixação biológica de nitrogênio, que até o Carlos Eduardo citou no caso da fixação biológica associativa em gramíneas, né? Então, esse processo, a fixação biológica nada mais é que a conversão desse imenso reservatório de nitrogênio, que não está acessível para nenhum outro organismo, né? Só algumas bactérias têm um processo enzimático que consegue converter esse N2 em amônia, né? Que então pode ser utilizado pelas plantas. Isso é um processo barato. O ATP vem de onde? Da fotossíntese. Já no processo industrial, né, que o exemplo mais significativo é o Haber-Bosch, essa conversão de N2 para amônia ela é feita sob pressões e temperaturas elevadíssimas, que são obtidas a custo de derivados de petróleo. Por isso que o fertilizante nitrogenado é o fertilizante mais caro. O processo industrial para a confecção dele é extremamente caro. Bom, então, eu vou falar um exemplo, a soja, né, a nossa rainha da festa da fixação biológica de nitrogênio, né, um cálculo rápido aqui, eu não vou citar todos os passos do cálculo, né, mas esse cálculo, o passo a passo tem no nosso livro, que está grátis no programa de Ciência do Solo da UFLA, mas pegando esse ano aí a soja de 2019, 2020, com uma área plantada de quase 37 milhões de hectares, produzindo 120 milhões de toneladas de grãos. Se a gente fosse colocar adubo nitrogenado nessa soja, a gente teria que gastar 20 milhões de toneladas de ureia. Então, o preço da tonelada de ureia na época era $217, né? E aí a gente gastaria só com fertilizante nitrogenado quase 4,5 bilhões de dólares, ou seja, quase 23 bilhões de reais. Nesse mesmo período, né, a quantidade de inoculante utilizado, né, com estirpes selecionadas pela pesquisa do gênero Bacillus, né, gastou 78 milhões de doses, e com o gasto de inoculante foi de 624 milhões de reais. Então, vocês vejam que é uma economia enorme, né? Você deixar de colocar fertilizante nitrogenado, né? Então você economizou 22 bilhões de reais. E certamente agora, né, se eu fizer esse cálculo agora, essa economia é muito maior. Então, só para mostrar a nossa melhor exemplo no Brasil, o Brasil dá um exemplo para o mundo com relação à utilização de um processo biológico substituindo o fertilizante, que é uma economia e também ambiental, porque o fertilizante nitrogenado, quando você coloca, se você manejar muito bem, 50% vai ser utilizado. Os outros 50% vão ser ou lixiviados, contaminando rios, cursos d'água, causando eutrofização, e outra parte é volatilizada, contribuindo para o efeito estufa. Então, ainda tem a parte também ambiental. E a fixação biológica de nitrogênio, não. Até hoje não apareceu nenhum estirpe de bradisóbio enlouquecida que começou a fixar e jogar amônia na plantação. Isso não vai acontecer porque os processos naturais são autorreguláveis. Bom, então, a gente sempre fala da soja, né? E temos falado do calpi, do feijão, mas a soja, por ser uma commodity, por ter um plantio em larga escala, né? Ela, obviamente, é o nosso melhor exemplo.
Mas, assim, além da soja, o consumo de inoculantes no feijão, no feijão comum, no feijão calpi, ele é muito pequeno, mesmo considerando que que essas espécies são cultivadas numa área muito menor, mas se você vê a relação da área com o consumo de inoculante, é muito menor do que a relação na soja. E com relação a outras culturas, né, praticamente ninguém utiliza inoculante com risóbio, apesar da pesquisa brasileira já ter selecionado risóbio para pelo menos 100 espécies, tanto de grãos, como florestais, como de adubação verde. E as razões são simples: a soja é uma commodity, né, demanda grande quantidade de inoculante, o que é atrativo para as empresas que produzem. Né? A empresa não é economicamente viável para uma empresa produzir inoculante em pacotinho, né? E, e os pequenos, e por que não existe uma demanda, né, desses inoculantes? Porque os pequenos e médios agricultores, que são responsáveis pela maior parte da produção de alimentos, né, para a população brasileira, nem sabem que essa biotecnologia existe. Né? E, então, a típica lei de oferta e procura associada à falta de conhecimento. Então, olha a importância de vocês, como agrônomos, né? Eu vivo falando isso nas minhas aulas da graduação, da pós-graduação, a importância de vocês se conscientizarem da importância de um processo. Esse processo simbiótico é o processo mais fácil de manejar. Mas a gente, graças a Deus que a soja se beneficia, mas tantas leguminosas poderiam se beneficiar e não se beneficiam. Bom, e alguns exemplos estão aí, né? Alguns exemplos, que eu falei que a pesquisa já tem risóbio selecionado para pelo menos umas 100 espécies. Então, estilosante, crotalária, o amendoim, poerário, o amendoim forrageiro também, que não está aí, mas é outro, o feijão fava, cirato. Então, espécies que poderiam estar sendo usadas, por exemplo, pastagem de grãos, etc. Bom, e essas espécies, dentre os 15 gêneros atualmente que a gente tem de risóbio, ou seja, o nome vulgar das bactérias que formam simbiose com as leguminosas, né? O gênero Bradisóbio se destaca. A maior parte dessas espécies que a pesquisa brasileira selecionou, inclusive a soja, né, formam simbiose com bactérias do gênero, com espécies do gênero Bradisóbio. E o Bradisóbio é um gênero muito interessante, né, porque tem ampla distribuição geográfica, faixa de hospedeiros, né, como eu falei, espécie relevante para agricultura e floresta, tem uma alta diversidade fenotípica, genética e simbiótica. Hoje a gente já conhece 86 espécies de Bradisóbio, tem estabilidade genética, porque os genes simbióticos de fixação e nodulação estão no cromossoma, e, além disso, a gente já tem vários estudos mostrando que vários tipos de bradisóbio, além de formar simbiose com leguminosas, fixando nitrogênio simbioticamente, eles também podem fazer outros processos, como solubilização de fosfatos, produção de ácido, de hormônios, etc. Bom, deixa eu voltar aqui. Bom, e aqui alguns exemplos, né? Hoje, com o advento da grande revolução da biologia molecular, possibilitando que a gente conheça mais a nossa biodiversidade, a descrição de espécies aumenta dia a dia. Então, eu falei 86, mas pode ser que eu tenha perdido duas últimas que quase certamente foram descritas no último mês, ou nas últimas semanas. Então, a diversidade que a gente está conhecendo através desse avanço na biologia molecular está assim, uma coisa fantástica. O nosso grupo tem participado disso, né? Então, por exemplo, uma nova espécie, o Bradisóbio brasilense, ela foi descrita pelo nosso grupo. Né? Então, essa espécie, algumas estirpes, formam simbiose com guando, com feijão copi, com cirato. Né? Também a soja, existia uma crença que não existia. Primeiro, que não existia bradisóbio no Brasil. Impossível, porque eu trabalhei na Amazônia, trabalhei com risóbio de espécies florestais e a maior parte das tipos que eu isolei pertenciam ao gênero bradisóbio. Isso em 93, né? Há muito tempo atrás, quase 30 anos atrás. Mas a gente fez um trabalho há um tempo atrás e coletando estirpes, né, de várias regiões do país. Foi a tese da Paula, né, que hoje voltou para o Nordeste, e a gente viu que estirpes nativas do solo brasileiro de bradisóbio eram eficientes em soja. Né? Então,
foi um outro trabalho, foi o trabalho da Paula e o trabalho de descrição da Elaine, né, que mostrou que, e por coincidência de uma espécie que a gente já tinha descrito, mas um novo simbiovar soja. Esses nódulos assim, foi até do experimento assim, que ela encontrou, foi uma curiosidade bem interessante, né? Que o nódulo bem vermelhinho, bem eficiente com a forma de coração na soja, né? Por essas estirpes eficientes. Bom, em espécies florestais também a gente tem tido trabalhos, né? Então também tivemos uma nova espécie, Bradysopis forestalis, né? Que além para nossa surpresa, além de nodular essas espécies, né, ele foi isolado na Amazônia de dois outros gêneros, em Guy Schwartz, né, nodula e fixa nitrogênio eficientemente com heterolobo, que é uma espécie arbórea bem conhecida na floresta, com angico também, mas foram extremamente eficientes em feijão fava, né, que é uma espécie extremamente importante para adubo verde, para consumo humano, é muito popular no Nordeste, né, e deveria ser mais expandida aqui no Sul, porque ela faz uma biomassa e tem uma produção muito boa e é bastante apreciada em termos de alimentação. Bom, em Calpi, nossos primeiros trabalhos foram muito tempo atrás, que a gente começou estudos no Calpi, né? Temos duas espécies, duas estirpes aprovados pelo MAPA como inoculante Calpi, uma é a UFLA 384, outra é a IMPA 311B, e essas estirpes, aqui tem um mapinha do Brasil, tem esses asteriscos amarelos, foram já testadas em vários estados do Brasil com bastante eficiência. E o Calpi é outra espécie muito interessante, né? Porque ela é rústica, ela tolera bem temperaturas elevadas, até uma certa tolerância à seca, faz uma biomassa abundante e produz bem. E é muito apreciado também, né? Tanto como feijão verde, feijão vagem, como grãos secos, né? E mais recentemente, apesar de ter essas duas estirpes aprovadas como inoculante para calpi, nós tivemos uma outra espécie descrita que parece ser mais eficiente até do que as duas que já estão aprovadas, que é a estirpe 3164 da espécie Bradyrhizome ueiense, né, que foi descrita pela Daniele. Então, está aqui um experimento. Aliás, na verdade, são médias de 7 experimentos. Foi a primeira publicação utilizando seleção de risóbio pelas mesmas técnicas biométricas que são usadas no melhoramento de planta, né? Então, a gente reuniu vários experimentos, 7 experimentos, com todos os dados de campo, né, da parte de física e química, da característica de planta, etc., e são técnicas bem interessantes que permitem o melhoramento, uma seleção mais consistente com relação à variabilidade de solo, né? E aí nós encontramos que essa estirpe, né, ela foi similar à ureia, mas vocês vejam que as recomendadas, inclusive uma da Embrapa também, elas são melhores que o isóbio nativo. Bom, então, como eu falei, né, as bactérias fixadoras, não só as bactérias simbióticas como o risóbio, mas o azospirino e outros, né, elas e outras bactérias que a gente já sabe que dentro do nódulo o risóbio não mora sozinho, né, ele mora com outros tipos de outros gêneros, né, elas podem promover o crescimento vegetal por outros processos, né? Então, são verdadeiros super-heróis, porque o super-herói é tudo de mentira, né? Super-homem, Batman, isso tudo, mas essas bactérias fazem processos que outros não fazem, principalmente os eucariotos, né? Bom, aqui um outro trabalho mostrando uma tolerância dessas bactérias junto com a CET899, que é inoculante de feijão, para a risoctônia in vitro, né? E a gente já tem alguns em vivo também, ela trabalhou em vivo, não só em vitro como em vivo, aqui as fotos são em vivo, então vocês vejam a inibição da risoctônia pelas bactérias, né? Juntas ou separadas com a CET899. Também temos trabalhado com solubilização de fosfato, então, aqui algumas estirpes endófitas de nódulos de feijão, né? E então, vocês vejam que elas solubilizaram não só
fosfato de cálcio, que geralmente a maioria é mais fácil encontrar estipe solubilizador de fosfato de cálcio, mas a gente está mais interessado na solubilização de fosfatos de ferro e alumínio, que são os predominantes, que predominam em nossos solos. Então, recentemente, a gente teve uma tese defendida, né, trabalhando com outros aspectos, e a gente encontrou resultados bem interessantes, tipos selecionadas para solubilização de fosfato de ferro e alumínio. E uma outra tese, né, essas bactérias associadas a biochar. Né? Então, são trabalhos que, se Deus quiser, logo, logo vou ter. Já tem efeitos de solubilização e contribuição para a planta significativas, mas a gente espera logo que sejam biotecnologias disponíveis. Né? E aqui um exemplo de um experimento em arroz, né? Fertilizado com essas estipes, aqui com diferentes doses de fósforo, né? Que não foram, obviamente, inoculadas, aqui sem fósforo e com uma dose elevada de fósforo. Né? Então, a gente vai comparar essas estipes com essas duas aqui. O menor, que não tem fósforo nenhum, sem inoculação e sem fósforo, e o com fósforo, sem inoculação também. Né? Então, vocês vejam que em algumas estipes, elas foram até superiores, né? Tem aqui A e B, aliás, todas, né? Aos 150 miligramas de fósforo, com relação ao acúmulo de NP na parte aérea, porque elas não eram só solubilizadoras, mas também fixadoras de nitrogênio, associativas, né? Que o Carlos Eduardo lembrou bem gramínea, no caso, a gente testou em arroz. Bom, eu não poderia deixar de falar, pelo menos rapidamente, na importância dos fungos micorrízicos, né? Tem os mais comuns são os fungos ectomicorrízicos, esse aqui que está se formando simbiose com uma plantinha de quase uma plântula, né? de pinos, né? E a gente também tem os fungos micorrízicos arbusculares, que são regra na natureza. Né? A maioria das plantas forma simbiose com esses fungos. E, claro que existem diferenças, mas, basicamente, o que eles fazem? Tanto os ectomicorrízicos, que estão aqui representados, quanto os micorrízicos arbusculares. Eles formam uma simbiose mutualista com as raízes das plantas, né? E aumentam a área de absorção das raízes. Então, aqui está a raiz, né, da planta, e o fungo é toda essa massa branca, então ele se expande, e eles são extremamente importantes, né? No caso, o fósforo é um elemento pouco móvel no solo. E, claro, para a absorção de água e outros nutrientes, mas os efeitos mais evidentes são no fósforo, porque é o elemento mais limitante dos solos tropicais. Bom, e, para terminar, vamos falar rapidamente da qualidade do solo, né? Que hoje em dia também está sendo muito, né, muito comentada, muito utilizada. Né? A Embrapa tem esse sistema BioAIS, acho, né? Mas que está sendo muito utilizado por alguns agricultores. Bom, a qualidade do solo, né, ela já é um fato há muito tempo, né, que a capacidade de um tipo específico de solo funcionar nos limites do ecossistema natural ou vegetal para sustentar a produtividade vegetal e animal. Então, vemos assim de novo a nossa sustentabilidade, manter ou melhorar a qualidade do ar e da água e promover a saúde humana dos animais e dos vegetais. Vejo que, nesse contexto, né, a gente já tem aquele contexto que a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, considera para o desenvolvimento sustentável, né? Economia, ambiente, né, e produção. Então, a matéria orgânica, obviamente, é um fator fundamental, chave, ligando todos esses fatores. Né? E esses indicadores, tem vários indicadores que são os mais estudados. Hoje também a fauna, a meso, a macrofauna, nos últimos anos, tem se demonstrado o papel desses organismos na sustentabilidade do solo, inclusive o papel deles em vários processos importantes, na própria decomposição da matéria orgânica, por exemplo, no controle biológico, né? Eles são extremamente importantes, mas os indicadores microbiológicos ainda têm sido mais estudados. Né? E dentre eles, a biomassa, né, microbiana,
que também pode ser aplicado à macro e mesofauna, mas aqui a gente vai falar mais da biomassa microbiana, e as atividades enzimáticas de respiração, e o QCO2, que é um coeficiente resultante de uma relação entre a respiração e a biomassa. Bom, então, só para citar um trabalho que nós fizemos, que foi o primeiro trabalho em café mais amplo, né? Então, com essa abordagem holística, relacionando os indicadores, esses indicadores que são mais utilizados, biomassa, respiração, atividades enzimáticas, com as características de fertilidade e algumas características físicas, né? Então, esse trabalho foi publicado, foi resultante da dissertação do Osnar, né? Então, o título é Indicadores microbiológicos de qualidade de solo são relacionados à maior produção de café na região Cerrado brasileira. Então, rapidamente, o que ele fez o trabalho, tanto na estação seca como na estação chuvosa, no café, e avaliou tanto indicadores biológicos como químicos e físicos. E fez uma análise multivariada. Então, hoje, assim, na minha época, eu me formei em 77, a gente praticamente, agrônomo era análise univariada, né? Hoje, as análises multivariadas permitem, então, o quê? A gente ter essa abordagem holística, né? Essa compreensão de como os fatores, vários fatores que estão atuando ali no solo, físico, químico, biológico, eles estão interagindo e qual está sendo mais importante, por exemplo, ou quais, geralmente não é mais de um, né, estão sendo mais importantes para a produtividade. Então, vocês vejam que, quando ele aplicou na época seca, né, só fez uma análise multivariada dos fatores químicos e físicos, né? Aliás, esqueci de falar para vocês, então, o que ele estudou na estação seca e chuvosa? A produtividade de 3 cultivares, né? E cada um desses cultivares ele tinha talhões com maior ou menor produção. Então, os que tinham produção maior estão em verde e os que tinham menor produção estão em vermelho. Então, por exemplo, aqui o Catuai 99, né? Que é a bolinha verde. Né? Então, a bolinha verde significa uma produção mais elevada e a bolinha vermelha uma produção mais baixa. Então, quando se usou os físico-químicos na época seca, vocês vejam que não tem uma relação aqui muito. Não tem uma distribuição, está um pouco confusa, está tudo misturado. Mas quando ele usou só os microbiológicos, você vê que existe uma clara separação aqui das variedades, dos talhões que têm maior produtividade dos que têm menor. E quais são as variáveis que estão relacionadas com essa maior produtividade? Atividade da urease, biomassa microbiana, atividade da beta-glicosidase e outras atividades de acetato e fluoresceína. E, justamente desse lado aqui, está o QCO2, que é um coeficiente geralmente associado a fatores de estresse, né? E pouquinho aqui, mas não muito, a sulfatase, mas principalmente o QCO2. Quando ele repetiu, então, na estação chuvosa, né, a mesma coisa. Você vê que aqui até separou um pouco mais, mas existem verdes desse lado e vermelhos desse. Quando ele usou os atributos microbiológicos, então, houve uma clara separação, né, dos de maior produção dos de menor, e esses de menor produtividade estavam relacionados ao coeficiente metabólico, o QCO2, que é um indicador de estresse, ao passo que esses aqui estavam relacionados às atividades enzimáticas e à biomassa microbiana. Bom, e um trabalho que já foi da tese dele, que intrigava a gente, é que assim, essas técnicas são técnicas muito delicadas, sensíveis, né? E todo método de avaliação, até a própria análise de fertilidade do solo, ela usa métodos padronizados que foram obtidos a custo de muitos estudos, muito testes. E mesmo assim, por exemplo, o fósforo, né, ainda existem controvérsias, que para algumas regiões é melhor o Olsen ou o Bray, ou geralmente se usa o Mellers, mas tem assim algumas discrepâncias, mas, enfim, todos foram métodos padronizados que são usados no laboratório, inclusive para o laboratório terceiro, ele tem que ter aquele método
e obter o mesmo resultado de outros laboratórios que são padrões. Bom, então a nossa preocupação com esse trabalho foi com relação ao tempo, como a gente está lidando com coisas, claro que as enzimas são ativas, né, são vivas, vivas, claro, num certo sentido, a gente deixar o solo armazenado por muito tempo, né, isso influenciaria, né? Então, o trabalho dele foi simplesmente pegar amostras de diferentes solos, né, bem contrastantes, né, um solo de floresta argiloso, um solo de floresta arenoso, um solo de café argiloso, um solo de café arenoso. Né? Então, solos bem contrastantes, e ver como que a atividade desses indicadores biológicos, que são os mais usados atualmente, se comportavam ao longo do tempo. Então, o que a gente viu, né? Rapidamente? Que a atividade, a hidrólise do diacetato de fluoresceína, ela decaía rapidamente após 15 horas de armazenamento, quer dizer, a gente coletar, chegava no laboratório e avaliou por 120 dias. Essa atividade ela decaía rapidamente, né? A mesma coisa com relação à disulfatase e o carbono da biomassa, a respiração microbiana já um pouco mais, 15 dias, né? Depois de 15 dias aquela decaía muito. A beta-glicosidase decaía mais longo, que 60 dias. A urease foi a única que teve uma discrepância, porque todas essas se comportaram iguais para todos os tipos de solo contrastante. Né? A urease, nos solos arenosos, ela decaiu depois de 15 dias, e no solo argiloso depois de 60. E a fosfatase ácida foi mais interessante, porque depois de 120 dias ela permanecia exatamente com o mesmo valor. Então, a partir desse trabalho agora no nosso laboratório, todas as análises que a gente faz de indicadores de qualidade, a gente segue esse protocolo, de analisar cada indicador no tempo em que ele está com atividade máxima. Bom, então, eu acho que eu já até falei demais, eu queria falar pouco, ser mais sintética possível, para permitir que tivesse mais tempo para perguntas. Então, quais as mensagens que eu tenho para deixar para vocês levarem para casa? Né? Que a difusão de biotecnologias, tais como a dos inoculantes de rizóbio, deve ser encorajadas por práticas de extensão e educacionais. Né? Então, apesar da gente formar agrônomos todo ano, etc., fazer pessoal da pós-graduação também. No Brasil, a gente ainda tem um potencial enorme de utilização da fixação biológica de nitrogênio em diversas espécies, e esse potencial não é explorado. Isso é realmente uma tristeza para uma pessoa que nem eu, que trabalha com fixação biológica de nitrogênio há quase 50 anos. Bom, o aumento da contribuição dos processos biológicos do solo só será possível quando mais estudos que revelem a biodiversidade e suas funções, assim como pelo aumento da consciência de seu papel nos diversos segmentos sociais. O conhecimento sobre a biodiversidade deve ser considerado estratégico dos pontos de vista político, econômico, social e ambiental. E, para isso, a gente tem ter comunicação efetiva entre os diferentes setores da sociedade, o governo e a comunidade científica. Então, eu deixo aqui esse livro, né, que foi uma iniciativa da FAO, também junto com as Nações Unidas, é um atlas que está gratuito, online, inclusive se alguém quiser comprar ele é barato, é $20, né, justamente envolveu vários pesquisadores de vários países, né, não só os editores, no qual me incluo, mas pesquisadores de vários países contribuindo com fotos, textos, etc. E ele tem uma linguagem simples, né, sobre diversos aspectos do solo, né, o solo como habitat, a diversidade de organismos do solo, a distribuição temporal e geográfica, as ameaças, as funções do ecossistema, os serviços dos ecossistemas, políticas, educação, etc. Né? E está totalmente grátis. Então, se vocês clicarem a Global Soil Biodiversity Atlas no Google, vocês vão chegar e baixar ele inteiramente grátis. E a minha mensagem final é que vocês divulguem, utilizem, recomendem, estimulem o uso de leguminosas e das bactérias fixadoras de nitrogênio multifuncionais, né, que é uma biotecnologia que compensa econômica e ecologicamente para a sustentabilidade.
e agradeço aqui não só os colaboradores nacionais e internacionais e as agências de fomento que têm permitido que a gente trabalhe durante todos esses anos. Pronto.